Olá, meus irmãos, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletir juntos na Palavra de Deus. Continuamos no caminho, prosseguindo aí no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, comentado e refletido por nós, cada trecho. Nós estamos aí já no capítulo 15, e eu gostaria de te convidar a continuar com a gente ou a iniciar com a gente essa jornada. Se você é a primeira vez que está recebendo esse vídeo, entre aí no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curte, nos ajude mesmo a espalhar e anunciar a palavra e a mensagem de Deus. Vamos lá para a nossa leitura de hoje. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer, e eu não quero mandá-los para casa em jejum para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdã, até aqui. Mais uma vez, nós vemos aqui a segunda multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. Há uma multidão faminta, e nós podemos observar algumas coisas muito importantes aqui e refletirmos juntos. Logo, nos primeiros capítulos, nós vemos aqui sobre o ensino de Jesus, o poder e a autoridade que Jesus tinha e o que acontecia quando Jesus ensinava. Primeiro, quando Jesus se assenta ali, isso demonstra para nós, nesse contexto, que era uma posição de quem iria ensinar alguma coisa. Sentar sobre o monte para que as pessoas o rodeassem, num local estratégico para que ele ensinasse. E o ensino de Jesus produzia algo muito importante. O ensino de Jesus produzia cura e libertação. O ensino de Jesus produzia vida nas pessoas. Prova disso, nós vemos o que acontecia após os ensinos de Jesus derramado no poder de Deus aqui no versículo 31. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados se recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e eles glorificavam o Deus de Israel. Então, a manifestação do poder de Deus gerava vida, cura e libertação. Esse era o ensino verdadeiro de Deus. E um detalhe muito importante nesse versículo, a parte final diz assim: e glorificavam o Deus de Israel. Esses povos em que Jesus estava curando, libertando e salvando, não eram do mesmo povo, não eram um povo de Israel, não era um povo judeu, era um povo chamado gentil. Ou seja, um povo que não conhecia a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. E esse poder, esse ensino, através de Jesus, fazia com que Deus era conhecido. E sempre, todos os feitos de Jesus, todos os seus ensinamentos, todas as suas manifestações, tinham um objetivo: apontar e revelar quem verdadeiramente era Deus, o único e verdadeiro Deus. E nós vemos aqui também no versículo 32 o que movia Jesus em direção a essas multidões. Mais uma vez nós vemos isso aqui. Vou ler o 32 mais uma vez. Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenha compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Jesus sempre se movia em profunda compaixão
em direção a essas multidões. E a palavra no original aqui do compaixão vem mesmo de dentro, ou seja, algo que vinha do sentimento profundo de compaixão, de misericórdia dessas pessoas necessitadas. Né? Jesus se movia numa compaixão por conta da necessidade desesperada de uma multidão que carecia de Deus, assim como nós vemos em vários outros trechos. Né? Jesus fala que a multidão estava perdida, como ovelha sem pastor, e as pessoas precisavam da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. E mais uma vez nós vemos o que movia o coração de Jesus em direção a essa multidão, e era a compaixão. E essa compaixão, mais uma vez, chama essa multidão para atender a sua necessidade. E junto com isso, Jesus, mais uma vez, usa isso para ensinar os discípulos. E ele convida os discípulos, vamos fazer algo. E o que Jesus convida os discípulos a fazer? Mais uma vez, Jesus convida os discípulos a viver um milagre. Mas os discípulos esqueceram do que Jesus tinha feito lá no capítulo 14. Pouco tempo antes disso aqui, Jesus já havia multiplicado pães e peixes a uma grande multidão. E aqui nós nos atentamos no versículo 33. No versículo 32, Jesus convida os discípulos. Deem alimento a eles, né? Não quero deixar eles. E aí os discípulos, mas como vamos dar alimento a eles? Jesus está convidando eles para viver esse milagre. E nós, assim como os discípulos, como pecadores que somos, temos a especialidade de ter a memória ruim para coisas boas e a memória boa para coisas ruins. E isso é um fato que nós provamos e vivenciamos todos os dias. E não era diferente na vida dos discípulos, pois eram homens falhos, pecadores, e tinham os mesmos sentimentos e as mesmas coisas que nós. E eles esqueceram do poder do que Jesus poderia fazer e o que ele queria ensinar a eles com isso. Então nós precisamos nos lembrar de todos os feitos de Deus, e eu quero trazer esse exemplo para nós, assim como os discípulos, não esquecer de tudo aquilo que Deus já fez e fará nas nossas vidas para revelar e glorificar a Deus. E para isso, muitas vezes, Deus nos convida a viver um milagre. Para quê? Para que as pessoas conheçam a Deus através e apesar de nós. Esse era o propósito da revelação dos milagres e dos ensinos de Jesus. Apontar para um único e verdadeiro Deus, trazendo cura, libertação e vida do seu ensino e no seu poder. Nós vemos aqui também no versículo 36, quando Jesus vai multiplicar os pães. E em todos os trechos que nós vemos a multiplicação dos pães de Jesus, nós vemos isso em comum. E o que está em comum em todos é o seguinte: Jesus pega os pães e os peixes e dá graças, e agradece, ou então abençoa. Jesus sempre, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, aplicava a fé. Naquele momento em que Jesus pegava o pão, fisicamente, não tinha nada de diferente ainda dos pães, ainda eram apenas 7 pães, mas Jesus já sabia o que Deus faria. Pela fé, Jesus cria que Deus iria fazer com que esses pães se multiplicassem. E esse é o poder de agradecermos, de sermos gratos, de confiarmos no poder de Deus, de entregarmos aquilo que temos a Deus e Ele fazer aquilo que Ele pode fazer em soberana graça, no seu tamanho poder, e é o que Ele fez. E a graça é dar graças, é abençoar, crendo pela fé no poder de Deus, que Ele fará algo muito maior daquilo que nós nunca poderíamos fazer sem Deus. E é isso que Deus fez com os 7 pães e alimentou mais de 5.000 pessoas. Apenas 7 pães. E essa é a graça de Deus. Ela sempre superabunda sobre as nossas vidas. Ela sempre supera as nossas expectativas. Ela sempre é muito mais do que o que precisamos. A graça de Deus vem ao nosso encontro dessa forma. Muito mais do que o que nós precisamos. Além das 5.000 pessoas que comeram, sobraram ainda 7 cestos cheios de pães. Eram apenas 7 pães. Alimentaram mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos cheios de pães. Esse é o poder, a graça, o ensino e a misericórdia de Deus atuando sobre as nossas vidas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor veio de encontro a nós. Obrigado porque o Senhor sempre, com misericórdia e graça, nos ensina. E o teu ensino, Deus, é carregado de poder. E esse poder cura, liberta e traz vida aos nossos corações. Pai, obrigado por teu Espírito Santo nos faz ter memória boa
para as coisas boas e a memória ruim para as coisas ruins, e lembramos dos feitos do Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós poderíamos fazer. O Senhor tem poder para fazer aquilo que não poderíamos fazer, o sobrenatural, a graça abundante, a misericórdia atuante do Senhor nas nossas vidas. Eu oro para que essa mensagem alcance os corações e essa mesma graça alcance, salvando, curando, libertando e gerando vida nos corações. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.